Eu decidi gravar um vídeo porque eu acho que um vídeo é muito mais interessante para explicar um esquema do que simplesmente texto. E acho que é mais interessante também para vocês ver um vídeo do que simplesmente ver um monte de texto. Mas enfim, o que acontece é que esse esquema ele representa a farmacocinética, ou seja, o mecanismo de ação da metformina, que é um medicamento receitado em nosso caso clínico. O que acontece é que a metformina ela inibe o complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial. Ou seja, ela inibe de certa maneira a respiração celular, causando um déficit energético na célula. Esse déficit energético ele é percebido pela célula porque a razão de NAD+, para NADH, aumenta, ou seja, eu tenho muito hidrogênio que não é transportado, e a razão de AMP para ATP também aumenta. Isso quer dizer que eu tenho muito AMP não sendo fosforilado. Especificamente, essa razão maior de NADH para NAD+, estimula uma enzima chamada PK, peptidase quinase. Essa enzima é responsável por transformar PepCK em piruvato. PepCK sendo uma enzima responsável pela gliconeogênese, ou seja, transformação de compostos não glicídicos, não carboidratos, em glicose. Se eu acabo inibindo ela, eu produzo menos glicose. E obviamente com menos glicose eu tenho uma menor glicemia. Além do mais, essa razão maior de AMP para ATP, que indica um déficit energético, estimula uma enzima chamada MPK. Essa enzima tem diversas funções, mas as duas delas mais importantes, no nosso caso, é a inibição da acetil-CoA-carboxilase, que é uma enzima responsável por transformar lipídios, açúcares, em lipídios. E pode parecer contraintuitivo que a gente pare de transformar açúcar em lipídio, porque vai ter um aumento relativo de açúcar, que eu vou deixar de transformar açúcar em lipídio. Só que isso é muito importante para diminuir a quantidade de ácidos graxos livres. Se eu tenho muitos ácidos graxos livres, eu acabo tendo uma quantidade muito grande deles no lado exterior da célula. E se eu tenho muitos ácidos graxos livres fora da célula, a insulina tem muita dificuldade de entrar na célula. Então eu acabo, querendo ou não, diminuindo a resistência insulínica ao diminuir a quantidade de ácidos graxos livres. Além do mais, eu vou ter uma inibição desse conjunto de genes aqui, SREBP1. São genes lipogênicos. Ou seja, eu acabo produzindo menos lipídios a partir de ácidos graxos. Então o que acontece é que a inibição desses genes diminui a produção de lipídios ao diminuir a quantidade de ácidos graxos e novamente a gente volta a uma menor resistência insulínica. Isso pode ser alcançado pela adiponectina, que é um hormônio estimulado por essa inibição. E esse hormônio justamente vai auxiliar na oxidação de lipídios e isso inclui a oxidação de ácidos graxos. Ou seja, eu vou ter novamente menos ácidos graxos circulantes. Se eu tenho menos ácidos graxos circulantes, eu aumento minha sensibilidade insulínica. Eu permito que entre mais glicose em minhas células. E se entra mais glicose em minha célula, a minha glicemia diminui. Esse é o principal fator de ação da metformina. É basicamente diminuir a quantidade de ácidos graxos e diminuir a gliconeogênese.